Boa noite, pessoal. Vocês vão me perdoar aqui que eu não sou profissa nem nada, eu vou colar aqui, tá bom? Só estou aqui para apresentar o pessoal. Então, eu queria dar meu muito boa noite a todos vocês, agradecer muito a presença de todos aqui nesse nosso evento. Meu nome é Luiz Cláudio, eu sou mantenedor do Colégio Next, e para mim é uma honra muito grande aqui receber vocês nesse evento que a gente preparou aqui com tanta antecedência e com tanto carinho, né? A gente considera que esse encontro aqui, ele é uma extensão da missão educativa do Colégio Next, né? E a gente espera realmente que seja muito proveitoso para todos que estão aqui, para vocês alunos, para os pais, para as famílias. Acho que é um fato bem conhecido que o Next, há muito tempo, utiliza a tecnologia de forma relativamente intensa na sua pedagogia. Nós fomos pioneiros na instalação de internet na escola, no uso de projetores em sala de aula, na oferta de laboratórios e cursos de informática para todos os alunos. Mais recentemente, nem tão recentemente, né, em 2012, a gente passou a oferecer o iPad para os nossos alunos e agora, mais recentemente mesmo, a gente introduziu até o ensino de programação para crianças que estão ainda em fase de alfabetização, tá? Isso porque realmente é uma coisa difícil e é como matemática e português. A gente tem que começar cedo para que esses conceitos entrem na cabeça da gente. A gente sabe que existe aí um debate muito intenso a respeito do uso de smartphone, de game, de rede social, por parte de crianças e jovens. E a gente sabe que tem, em especial dentro do ambiente da escola, existem argumentos aí muito fortes, tanto a favor do uso dessas tecnologias, como contra o uso dessas tecnologias. Daí a razão da gente trazer esse debate aqui no dia de hoje, né? Da nossa parte, a gente tem uma confiança muito grande na maneira como a gente utiliza esses instrumentos na nossa escola. Nós temos mecanismos e, principalmente, regras para que eles sejam usados de forma produtiva e que os alunos se mantenham no foco da tarefa deles. Nós acreditamos que esses recursos estão aí para ficar. E, como qualquer coisa, eles podem ser bem ou mal utilizados, né? Então, a gente acredita que a gente deve utilizar porque eles podem beneficiar o aprendizado, mas também porque a gente tem que ensinar o uso dessas coisas. A gente tem que ensinar como que a gente tira proveito dessas tecnologias e como é que a gente convive de forma civilizada nas comunidades virtuais, tanto quanto nas comunidades reais. Nas comunidades virtuais, a gente precisa aprender um convívio civilizado. Então, tanto quanto vocês, pais, a gente precisa monitorar os alunos no uso na vida digital deles e ir expandindo a autonomia deles na medida que o juízo deles vai se desenvolvendo, né? Então, é uma educação como outra qualquer. Para isso, nós trouxemos aqui duas pessoas que podem nos ajudar muito. A doutora Carolina de Filipe, ela é advogada e educadora e é especializada em direito digital. Ela já falou em dezenas de escolas sobre os cuidados que todos nós devemos ter em nossa participação na vida digital. Inclusive, 2 vezes no Next, falou para professora e falou para pais lá na escola. Eu até agora não vi nenhuma plateia que não ficasse encantada com o conteúdo e com a didática da professora Carolina, da doutora Carolina. Em seguida, nós vamos receber a Malena, uma das maiores audiências da internet brasileira. Ela vai contar um pouco da sua história, que é muito ligada a games, mostrando os benefícios que podem se extrair deles e como as novas tecnologias abrem portas para novas carreiras e novas formas de diversão. É com esse encontro de 2 lados da moeda que a gente espera aumentar a nossa compreensão dos desafios e das oportunidades que a vida digital nos oferece. Eu tenho certeza que tanto pais quanto filhos terão muito a aprender com as nossas 2 palestrantes de hoje. Mais uma vez, muito obrigado pela presença e, sem mais delongas, deixo vocês com a doutora Carolina e, em seguida, com a Malena. Obrigado. Olá, boa noite. Bom, em primeiro lugar, para os jovens aqui presentes, eu sei que não é fácil vir para o show da Madonna e ter que ouvir o latino antes, né?
mas é a vida, tá? A banda menos importante abre o show, é sempre assim, tá bom? Então, primeiro, a gente vai ter que ouvir um pouquinho sobre os riscos da internet. E aí, depois, a Malena, que já está aí, super legal, já bati um papo com ela, vai conversar com vocês, tá bom? Eu agradeço imensamente o convite do Colégio Next, é sempre um prazer estar com vocês, e também a Câmara Municipal da cidade pelo convite, né, por estar aqui. Eu sou advogada criminalista, advogo na área há 17 anos e tenho mestrado em educação e já há alguns anos venho reunindo essas duas coisas. Falar um pouco sobre a vida, né, na advocacia criminal, sobre todos os crimes digitais que eu acompanho todos os dias e os estudos sobre essa geração de nativos digitais. Então, é um pouco sobre esses riscos desse mundo que os nossos filhos, eu tenho uma filha de 6 anos e um de 13, então também vivo isso na prática todos os dias. Então, falar um pouco sobre esses riscos que os nossos filhos estão inseridos, que eu abro aqui à noite para depois acender as luzes, né, para a Malena poder falar. Bom, eu queria começar colocando em 2 contextos que são o seguinte. Para cá ou para cá? Bom? Bom, se alguém puder passar aí. Em 2 contextos que são o seguinte. O primeiro, eu queria contar para vocês uma história que eu tenho certeza que todo mundo conhece, que é a história da Bela Adormecida. A Bela Adormecida, vocês sabem que quando ela nasceu, ela recebeu uma maldição. E o que dizia essa maldição da Bela Adormecida? Essa maldição dizia o seguinte, que se ela colocasse o dedo numa agulha de uma roca de fiar, ela e todo o reino, todo mundo, dormiria por 100 anos, não é isso? E aí, o que os pais dela fizeram? Os pais dela, desde muito pequeno, disseram para ela, Aurora, minha filha, você tem uma maldição. Você não pode colocar o dedo numa agulha da roca de fiar. Então, presta atenção. Isso é uma roca de fiar, grande, média, pequena, de vidro, de ferro, foto de roca de fiar, vídeo de roca de fiar. Foi isso que eles fizeram? Não. Eles mandaram sumir com todas as rocas do reino. Porque nós, pais, temos essa ilusão. Nós acreditamos que podemos fazer com que nossos filhos fiquem afastados de todos os males do mundo. Nós acreditamos que podemos afastar dos nossos filhos os males do mundo. Mas aí, uma roca ficou no alto de uma torre, porque tem sempre uma que fica, né? E quando a Aurora se deparou com essa roca, ela não só não conhecia a maldição, como ela não sabia o perigo que esse objeto representava para ela. E aí ela colocou o dedo e todo mundo sabe o resto da história. Então, a minha primeira fala aqui para vocês, pais, é no sentido de que os nossos filhos só estarão realmente protegidos se nós conversarmos com eles abertamente sobre os males do mundo. Há muitos males por aí, há muita gente ruim por aí. E se a gente não falar com clareza sobre isso, eles podem não reconhecer esse mal. E não reconhecendo esse mal, eles podem não saber agir diante desse mal.
e pior, podem ter curiosidade em relação a esse mal e entrar em aventuras nada interessantes. O segundo pano de fundo é o seguinte. Eu queria trazer a pirâmide de Maslow. Maslow foi um psicólogo comportamental que hoje é muito usado na propaganda, no marketing. E ele dizia que todos nós temos necessidades que podem ser hierarquizadas numa pirâmide. A base dessa pirâmide são as nossas necessidades fisiológicas, nossas necessidades de sobrevivência. O que é isso, gente? Todo mundo aqui tem necessidade de comer, de dormir, de beber água, de respirar, não é verdade? Depois disso, vem a necessidade de segurança. A gente, como ser humano, quer se sentir seguro, fisicamente e psicologicamente. E nós buscamos essa segurança. Em seguida, vem a necessidade de pertencimento, porque nós somos seres sociais e a gente quer pertencer a um grupo. A gente não quer se sentir sozinho. Então, a gente diz, você vai na palestra? Eu só vou se você for. Porque a gente não quer se sentir sozinho, deslocado. Depois vem a necessidade de afeto, de estima. E Maslow dizia que essa necessidade é a necessidade de estima, amor, que todo mundo precisa se sentir amado, mas é também a necessidade de autoestima, que todo mundo precisa desenvolver. E, por fim, no topo da pirâmide, a única necessidade que não pode ser totalmente satisfeita é a necessidade de realização, porque a gente sempre pode ser melhor. Se eu fizesse aqui uma pesquisa rápida com os pais, sem perguntar para vocês qual é a idade dos filhos de vocês, se são meninos ou meninas, quantos filhos vocês têm, sem perguntar nada. Só perguntar assim, me diga em uma palavra, em uma frase, rapidamente, o que você deseja ou qual é o seu maior desejo para o seu filho. Eu acho que a maioria absoluta responderia para mim, eu quero que ele seja feliz. Porque é isso que a gente responde, eu quero que ele seja feliz. Porque quando a gente diz, eu quero que ele seja feliz, nós estamos dizendo, eu quero que ele se realize. Eu quero que ele tenha uma boa profissão, eu quero que ele se forme, eu quero que ele viaje, que ele conheça o mundo, que ele tenha um bom companheiro, uma boa companheira. Eu quero que ele se realize. Mas aí eu pergunto para vocês, onde nós, como pais, onde vocês estão de fato depositando o dinheiro, a energia e o que hoje nós temos de mais precioso, que é o nosso tempo. Porque Maslow dizia que nenhuma necessidade pode ser suprida se a imediatamente anterior não foi totalmente suprida. Os nossos filhos, graças a Deus, não passam frio, não passam fome. Mas será que eles vivem num lar seguro, livre de violência, de alienação parental, de brigas? Será que eles se sentem pertencentes à família que eles vivem? Ao grupo do colégio, do inglês, do balé? Eles têm amigos e se sentem pertencentes nesses grupos, aceitos? Será que eles se sentem amados e têm a sua autoestima desenvolvida?
Ou estão o tempo todo sendo comparados com o vizinho, com o irmão mais velho, com o primo, com o amigo? Porque não adianta a gente pagar colégio caro, inglês, dar o tênis da moda e levar para a Disney nas férias, se o que às vezes o que eles querem é poder jantar com a gente à noite. É ter um minuto de atenção que a gente está o tempo todo olhando no celular e falando, calma, espera um pouco, espera um pouco, espera um pouco, espera um pouco. Então, será que nós estamos focando, como pais e educadores, no lugar certo da pirâmide? Esse é o segundo contexto e o segundo pano de fundo que eu coloco para vocês. E aí, para dizer, claro, da responsabilidade jurídica dos pais. Os pais são responsáveis juridicamente por toda a conduta praticada pelos filhos que estão em sua companhia ou em sua guarda. No direito, gente, existe um instituto que se chama culpa in vigilando, que significa o seguinte: os pais têm o dever de vigiar. E vigiar é no sentido de proteger. E daqui sai um ponto importantíssimo, que é muito importante que toda essa moçada aqui saiba e entenda. Não existe privacidade nos atos pelos quais eu sou responsável. Vocês, então, que estão sentados aqui, vocês não têm direito à privacidade? Tem, claro que tem. Olha quanta privacidade, quer ver? Tem direito à privacidade para tomar banho, tem direito à privacidade para trocar de roupa, tem direito à privacidade para dormir, mas não tem direito à privacidade para usar as redes sociais, para conectar-se, para conversar e interagir no mundo virtual. Porque todas essas coisas, se você tem menos de 18 anos, e não importa se você tem 10 ou 16 ou 17, tudo isso gera consequência jurídica. E se tem consequência jurídica, o responsável sou eu, seu pai, sua mãe, quem cuida de você. E por isso, eu tenho que saber o que você está fazendo. Porque eu preciso te proteger. E sou eu que respondo caso aconteça alguma coisa. Hoje, gente, a internet é a maior porta para o mundo. Hoje, metade da população mundial está conectada. A internet é uma rua com outras 3 bilhões de pessoas. Quando os nossos filhos se conectam, eles estão andando numa rua com outras 3 bilhões de pessoas. E aí, eu encontro por aí muitos pais que não deixam os filhos, obviamente, ir para a escola sozinho, ir para o inglês sozinho, ir na casa de um amigo sozinho, ir na padaria sozinho, mas vão trabalhar e deixam os filhos nessa rua com outras 3 bilhões de pessoas sozinho. Vão dormir e deixam a porta das suas casas e seus filhos nesta rua com outras 3 bilhões de pessoas. Com quantos anos vocês acham que os seus filhos estão preparados para ir sozinho na 25 de março, na véspera do Natal? Lá tem menos gente do que na internet.
Então, a gente não pode perder isso de vista. E, além disso, a internet que nós vemos é uma camada pequenininha do mundo virtual de verdade. Porque nós temos ainda o que nós chamamos de Deep Web e de Dark Web. A Deep Web é uma camada um pouco mais profunda, que foi criada de forma lícita, para guardar dados sigilosos de bancos, de universidades, dados governamentais. E as pessoas começaram a usar para fazer coisas ilícitas. Até o massacre que aconteceu em Suzano, não se falava em Deep Web. Os adultos não falavam. Tinha adulto que não sabia que existia, porque os adolescentes conheciam, e eles sabem como entrar. Os meninos de Suzano conseguiram tudo o que conseguiram através da Deep Web, porque hoje ela é usada para fazer coisas ilícitas, porque é difícil o rastreamento. A Dark Web, não. A Dark Web só é usada para coisas criminosas. Lá, nesta camada da internet, é onde acontece todo tipo de crime. Tráfico de armas, tráfico de drogas, tráfico de pessoas, pedofilia, e ali você só entra se você for convidado. Então, isto existe e é acessível, e a gente precisa saber. Além disso, gente, o mundo digital roda nesta velocidade aqui. Em 60 segundos, em apenas 1 minuto, são feitos 1 milhão de logins no Facebook. Em 60 segundos, em 1 minuto, são trocadas 18 milhões de mensagens no WhatsApp. Em 60 segundos, em apenas 1 minuto, são visualizados 4,5 milhões de vídeos no YouTube. E a gente podia falar de todas as redes sociais. Então, todas as vezes que vocês pensarem no mundo virtual, vocês pensem nesta combinação de 3 bilhões de pessoas nesta velocidade. Esse é o mundo virtual. E aí vem a pergunta: existe uma idade certa, então, para estar nesse mundo? Existe uma idade certa para cada coisa? A primeira pergunta é: existe uma idade certa para dar um celular na mão de uma criança, para ela chamar de seu? Né? Não é para dar para a criança ali, ver um filminho, jogar. Não, para ela chamar de seu. Existe uma resposta. Eu gosto de dizer o seguinte: quando o seu filho está preparado para usar sozinho uma panela de pressão, é menos perigoso. Mas tem uma resposta mais objetiva, tá? Todos os brinquedos, por lei, têm que ter essa etiqueta do Inmetro, com essa recomendação. Esse brinquedo diz: proibido para crianças de 0 a 3 anos por conter peças pequenas que podem ser engolidas. A gente pode pegar qualquer celular, de qualquer marca, de qualquer valor, de qualquer tamanho, virar do avesso, pegar a caixa, virar do avesso, que nós não vamos encontrar esta etiqueta. Por quê? Porque celular não é brinquedo. E se não é brinquedo, não tem que estar na mão de criança. No Brasil, as crianças são crianças até os 12 anos.
e ficam adolescentes ao completar 12 anos. Né? Essa é a resposta objetiva. Mais objetivo que isso são as idades das redes sociais. Por quê? Porque nas redes sociais nós temos contratos. E embora a gente, quando entre numa rede social, clique nos contratos e diga, li e aceita os termos, e a gente nunca lê, né? O contrato está lá. E o que dizem esses contratos? As redes sociais mais populares, como Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat e WhatsApp, os contratos dizem que é preciso ter 13 anos para entrar. E por que 13 anos, gente? Porque nos Estados Unidos, as crianças viram adolescentes aos 13 anos. E como esses contratos são de redes americanas, então, 13 anos. Tá? Isso é claríssimo no contrato. Olha lá, dados jurídicos do WhatsApp. Idade. É necessário ter pelo menos 13 anos. Instagram. Quem pode usar o Instagram? Você deve ter pelo menos 13 anos. Ou a idade mínima no seu país, e aqui também diz, ou a idade mínima no seu país. Sabem por quê? Porque na Europa é 16. Então, aqui é 13. YouTube, com conteúdo próprio e consentimento dos pais, 13 anos, e a gente tem a plataforma do YouTube Kids, né, que aí não tem idade. Sobre o YouTube, claro, eu vou deixar a Malena falar, que é a especialista. O Skype, 16 anos, e o YouTube e o Tinder, por ser uma rede de relacionamentos, e o YouTube sem nenhum filtro, só aos 18 anos. Porque, claro, né, gente, dá acesso a qualquer tipo de conteúdo. Se a rede social não pede a idade no cadastro e você permitiu que o seu filho entrasse sem ter a idade, é o caso, por exemplo, do WhatsApp. Não pede a idade. E você permitiu que ele entrasse antes de ter 13 anos. Você fez uma escolha. Como pai, você está fazendo uma escolha. Fazendo essa escolha, você está assumindo a responsabilidade desta escolha. Então, você faz essa escolha e assume essa responsabilidade. Agora, se a rede social pede a idade e você mentiu a idade para o seu filho entrar, que é o caso do Facebook, é crime. É crime de falsa identidade. Alguém pode pensar, mas ninguém vai descobrir. Eu também acho que não. Só que saiba que você está aí plantando a semente do estelionato. Você está dizendo para o seu filho o seguinte, olha, meu filho, quando você quiser uma coisa proibida, pode mentir para conseguir, tá? Você mente e consegue. E está tudo bem. Depois, quando você quiser cobrar uma posição diferente numa outra situação, vai ficar mais difícil. Alguns pontos para a gente falar sobre as redes sociais em geral. Qual é o limite do seguro publicar? Eu gosto de dizer para os jovens o seguinte, toda vez que vocês quiserem publicar alguma coisa, mandar uma mensagem, publicar uma foto, a pergunta é, você teria coragem de pegar o microfone e falar isso que você quer escrever na mensagem para todo mundo no pátio da escola na hora do intervalo? Se a resposta for não,
isso não pode ir para o mundo virtual. Você teria coragem de pegar essa foto e colocar em todos os telões de todas as classes para esperar os colegas da escola inteira chegarem antes da aula? Se a resposta for não, isso não pode ir para o mundo virtual. Ah, Carol, mas você não entendeu. Eu não estou pensando em publicar isso no Instagram, no Facebook. Eu vou mandar essa mensagem só para o meu melhor amigo no WhatsApp. Não tem ninguém sentado nesse teatro lotado, ninguém, que use o WhatsApp, que nunca não tenha dado um print de uma mensagem e mandado para outra pessoa. Todo mundo aqui já fez isso. E como todo mundo aqui já fez isso, isso mostra que quando a gente põe no mundo virtual, aquilo não é mais nosso. A gente perde o controle daquilo. Você pensa que mandou só para o seu melhor amigo, mas ele faz daquilo o que ele quiser. Ele mostra para quem ele quiser, ele manda para quem ele quiser, ele faz o que ele quiser. E aqui começa, toda a fonte de problema. Tudo, gente, tudo que vai para o mundo virtual é para sempre. Nada se apaga do mundo virtual. Porque o juiz pode mandar apagar a conta do Instagram, pode mandar apagar a conta do Facebook, mas se eu printei, se eu guardei comigo, eu posso usar aquilo a qualquer momento. E eu vou mostrar para vocês 2 casos de como isso pode arruinar a vida de uma pessoa. Esse é o caso de um piloto da Avianca que foi de férias. Ele foi almoçar num restaurante no Nordeste e ficou bravo com o atendimento do restaurante. E, estando bravo, resolveu reclamar numa rede social, que ele estava bravo com o atendimento. Mas ele não se limitou a reclamar do atendimento. Ele resolveu dizer que o povo do Nordeste era um povo escroto, que o povo nordestino era um povo nojento. Gente, isso não é simplesmente uma opinião. Isso é uma opinião criminosa. E sabem o que acontece com uma opinião criminosa? Uma opinião criminosa tem consequências gravíssimas, que pode, inclusive, acabar com uma carreira, que foi o caso desse sujeito. Ele foi demitido da Avianca e não se recolocou mais como piloto. Porque nenhuma empresa quer o seu nome ligado a uma pessoa assim, que pense desse jeito. Ah, mas é a minha vida pessoal. É a tua vida pessoal, desde que não esteja numa rede social. No momento em que você expõe isso para o mundo, não é mais a tua vida pessoal. Você leva consigo a imagem de onde você trabalha, de quem você é, e etc. Um outro caso famoso foi o caso dessa atleta grega. Essa moça, ela era atleta olímpica, foi para as Olimpíadas, e, ao chegar lá, antes dos Jogos começarem, ela fez um post no Twitter dela, dizendo que os mosquitos do Nilo Ocidental ficariam felizes, porque com tantos negros
Na Grécia, eles comeriam comida caseira. Não é uma brincadeira, é crime. Ah, foi só uma brincadeira. Não, senhores, não foi só uma brincadeira, viu, moçadinha? Não é uma brincadeira. É uma brincadeira racista. E isso é crime. Os atletas negros não acharam graça nenhuma. E essa moça foi expulsa dos jogos antes dos jogos começarem. E eu pergunto para vocês, quanto vocês acham que uma atleta olímpica se esforçou para estar nas Olimpíadas? E não competiu. Porque as atitudes da gente têm consequência. E podem ter consequências muito graves. Nem tudo que está na internet é verdade. Ah, Carol, isso a gente sabe, pô. Isso a gente está cansado de saber. Não sabem. Porque se todo mundo soubesse isso, não existia mais corrente de WhatsApp. As pessoas continuam a mandar corrente de que está doando cachorrinho, tem doação de leite, precisa de sangue. Tudo mentira. Porque as pessoas mandam as coisas sem checar se é verdade. E sabem qual é a consequência grave disso? Isso aqui, ó, o que aconteceu com a Fabiane. Começaram a espalhar uma notícia que tinha uma mulher que sequestrava crianças e matava essas crianças. Fizeram um retrato falado dessa mulher. E aí, um dia, reconheceram a Fabiane nesse retrato falado. Pegaram a Fabiane, bateram na Fabiane, lincharam, espancaram a Fabiane até a morte. Mataram a Fabiane. E ela tinha 33 anos, ela era uma mãe de 3 filhos. E ela não tinha nada a ver com isso. Mais do que isso, gente, a polícia de São Paulo disse que nunca havia chegado numa delegacia, de fato, uma notícia criminosa como essa. Ou seja, todo mundo que compartilhou para chegar às autoridades matou um pouco a Fabiane. Amanhã, o teu vizinho não vai com a tua cara e escreve assim: estuprador, compartilha até chegar nas autoridades. Até desfazer esse mal-entendido, a tua vida está estragada. Então, não compartilhem o que vocês não sabem se é verdade. Não compartilhem. Ou vocês checam, ou não compartilhem. E a gente já está terminando. Cuidado com esses testes, essas brincadeiras que parecem inofensivas. Aqui é um testezinho, parece bobo, do Facebook, que está lá. Faça esse teste do cubo. Você clica, faz o teste, entra com a rede social para ver o resultado. E aí você só quer o resultado. E quando você vai clicar para ver o resultado, tem umas letrinhas miúdas que diz assim: ao entrar, podemos publicar, segundo os nossos termos, 4.5. Você não vai ler os termos 4.5, porque você só quer ver o resultado. E o que está escrito nesses termos 4.5? Que você está cedendo para essa empresa os seus dados de perfil, as suas fotos, os seus dados de amigos. Olha aqui o que pegou um monte de gente
agora nas férias? Esse aplicativo de envelhecimento viralizou porque alguns artistas, né, começaram a colocar nos seus Instagrams e pegou um monte de gente. Rapidamente as empresas viram que esse aplicativo estava pegando, na verdade, as informações das pessoas. Ele não viralizou rápido assim à toa. Gente, não existe almoço grátis no mundo virtual. Quando o mundo virtual te dá uma coisa, ele quer outra em troca. E, normalmente, o que ele quer é a sua privacidade. São os seus dados, porque isso vale muito no mundo virtual. E vocês querem a prova disso? Os nossos aparelhos, as nossas assistentes, a Siri, no caso do iPhone, e a assistente do Android, né, do Google, elas ouvem e gravam o que nós falamos. Com certeza já aconteceu com alguém aqui de estar conversando, de não estar mexendo no celular, falar de um assunto e depois abrir o celular e vir uma propaganda de alguma coisa que conversou. Já aconteceu com alguém aqui? Já, né? Porque eles estão nos ouvindo, tá certo? Eles estão nos ouvindo. Carol, isso é teoria da conspiração. As fontes são seguras, e se não bastasse isso, o dono do mundo digital anda com todos os seus aparelhos, com câmeras e microfones tampados com esparadrapo. Não é à toa, né? Se tem alguém que sabe disso, é ele. E como ele é um cara muito simples, ele tampa tudo com esparadrapo. Tá certo? Gente, para a gente terminar. Algumas perguntas para os pais. A rede social que o seu filho pertence está adequado à sua idade? Porque se não está, ele está com uma ferramenta nas mãos que ele não tem maturidade para usar. Ele está sendo exposto a coisas que ele não tem maturidade para digerir, para entender. Você tem domínio da rede social? Você pertence à rede social que o seu filho pertence? Porque se você não pertence, você não sabe o que ele realmente está fazendo. Você não sabe o que ele está acessando. A rede social do seu filho está configurado de acordo com a sua idade? Porque se a rede social do seu filho acha que ele tem 30 anos, está sendo oferecido para ele conteúdo de 30 anos. Você conhece todas as configurações de privacidade da rede social do seu filho? Ou está tudo aberto, ele está sendo rastreado onde ele vai? E quantas vezes por semana você olha o histórico de navegação do seu filho? E aí, eu quero sugerir para vocês alguns controles parentais para a gente terminar. Opa. Aqui, eu já falei disso, tá? Então, eu vou até... a gente falou disso... Nossa. Aqui, ó. Falei desse perigo, eu vou só mostrar os controles parentais aqui, para a gente terminar. Para vocês terem uma ideia, aqui. Para vocês terem uma ideia, gente, o Brasil é o maior consumidor de pornografia infantil do mundo. A SaferNet, que é uma organização não governamental que trabalha junto ao Ministério Público Federal, tira por mês do ar 1.000 sites de pornografia infantil do Brasil. Então, controle é fundamental. Eu sugiro esses controles para celulares e computadores.
todos funcionam extremamente bem, trazem relatórios de acesso, é possível pôr filtros, é possível bloquear o celular remotamente, é possível pôr horário de funcionamento. Eu uso para o meu filho o Family Time, mas recomendo todos eles, quem tem Vivo, o Vivo Controle Parental também é muito bom, que é gratuito, mas tanto o Family Time como o Google Family Link funcionam bem em Android e em iPhone, então tem que ter controle, tá? Não dá para não ter controle. Apenas 18% dos celulares, hoje, de menores de idade, têm controle parental, o que mostra que o número é muito pequeno perto dos perigos que ainda existem. Então, só para a gente realmente terminar, eu queria usar esse texto, que não é meu, é de uma psicopedagoga, Cassiana Tardivo, mas acho que amarra a nossa conversa. Os filhos do quarto. Antes perdíamos os filhos nos rios, nos matos, nos mares. Hoje os temos perdido dentro do quarto. Quando brincavam nos quintais, ouvíamos suas vozes, escutávamos suas fantasias, e ao ouvi-los, mesmo à distância, sabíamos o que se passava em suas mentes. Quando entravam em casa, não existia uma TV em cada quarto, nem dispositivos eletrônicos em suas mãos. Hoje, não escutamos suas vozes, não ouvimos seus pensamentos e fantasias. As crianças estão ali, dentro de seus quartos, e por isso pensamos estar em segurança. Quanta imaturidade a nossa! Agora ficam com seus fones de ouvido, trancados em seus mundos, construindo seus saberes sem que saibamos o que é. Perdem a vida, ainda vivos em corpos, mas mortos em seus relacionamentos com seus pais. Fechados num mundo global de tantas informações e estímulos, de modismos passageiros, que em nada contribuem para a formação de crianças seguras e fortes, para tomarem decisões moralmente corretas e de acordo com seus valores familiares. Dentro de seus quartos, perdemos os filhos, pois não sabem nem mais quem são ou o que pensam suas famílias. Já estão mortos de sua identidade familiar, se tornam uma mistura de tudo aquilo pelo qual eles têm sido influenciados, e pais nem sempre sabem o que os seus filhos são. Você pode hoje ler esse texto, amar, mandar para os amigos, pode enxergar nele verdades e refletir, e tudo isso será excelente. Mas como psicopedagoga, tenho visto tantas famílias doentes com filhos mortos dentro do quarto. Então, faço a você um convite, por favor, aceite. Convido você a tirar o seu filho do quarto, do tablet, do celular, do computador, do fone de ouvido. Convido você a comprar jogos de mesa, de tabuleiro, e ter filhos na sala, ao seu lado, por no mínimo 2 dias estabelecidos na sua semana à noite. E jogue, divirta-se com eles. Escute as vozes, as falas, os pensamentos, e tenha a grande oportunidade de tê-los vivos, dando trabalho, e que eles aprendam a viver em família, se sintam pertencentes no lar, para que não precisem se aventurar nessas brincadeiras malucas, para se sentirem alguém, ou terem um pouco de adrenalina, que antes tinham com as brincadeiras de quintal. Gente, muito obrigada.